Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 9 ao 11. Você que está em casa, acompanhe conosco nesse texto. Diz assim, a partir do verso 9, Atos capítulo 1, do verso 9 ao 11. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Vamos ler novamente o verso 11. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações. Senhor, que nessa noite nós possamos ouvir o Teu Santo Espírito, que eu possa diminuir para que o Senhor cresça e o Teu nome seja exaltado nesse lugar. Que nós possamos sair daqui hoje impactados, Senhor Deus, pelo poder que há na Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar conosco, ó Pai. Senhor, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem para a nossa meditação nessa noite é a realidade da vida do cristão. A realidade da vida do cristão. Meus irmãos, uma das áreas da teologia que nós podemos dizer que é mais enigmática, que é mais sedutora, é o campo da escatologia. Seduz muita gente, muitas pessoas curiosas em querer saber sobre a escatologia. A escatologia vem do grego, são 2 palavras que formam esse nome, é a palavra logia ou logos, e a palavra escatom. A palavra logos é o que vai dar a palavra, ou verbo, ou como nós traduzimos, estudo. E escatom é fim. Escatologia vai falar sobre o estudo dos fins dos tempos. É quando nós olhamos para a Escritura Sagrada e começamos a pensar e a descobrir da Escritura sobre as eras vindouras, o que está por vir na história da igreja, o que Deus tem reservado para a criação em tempos posterior a esse nosso. Existem na Bíblia, meus irmãos, livros completos que têm todo o seu cunho escatológico. Nós temos, por exemplo, o livro de Daniel, nós temos o livro de Zacarias, no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos 1ª e 2ª Tessalonicenses, e nós temos o tradicional que todo mundo conhece, o livro de Apocalipse. Mas toda a Escritura tem vários versículos que falam sobre essa temática. Nós temos, por exemplo, os evangelhos, todos os 4 evangelhos vão tratar, principalmente em Mateus capítulo 24, que fala sobre o tema. Nós temos o profeta Isaías falando sobre isso. Nós temos o profeta Ezequiel, nós temos todos os profetas menores tratando sobre esse tema. O que nós sabemos quando olhamos para a Escritura é que Deus revelou ao homem o que Ele fez com a humanidade. Ele revela ao homem o que Ele está fazendo com a humanidade, e Ele revela a nós o que Ele fará com a humanidade. Tudo isso nós chamamos de plano de salvação. A Escritura de Gênesis e Apocalipse traça o que nós chamamos do plano de salvação da humanidade. E o texto base não é diferente. O livro de Atos, capítulo 1, do verso 9 ao 11, está inserido nessa temática, nos chamados textos escatológicos. Eu particularmente considero esses 3 versículos como as afirmações mais firmes que nós temos da Bíblia sobre esse tema. Jesus, aqui nesse texto de Atos, o tema escatologia é tratado sem nenhum enigma.
é tratado sem nenhuma figura de linguagem. Não há nenhuma parábola sendo tratado aqui, a qual nós podemos subentender, mas o texto de modo direto, de modo objetivo, de modo dinâmico, ele mostra para a humanidade o que está à frente, o que se espera a cada um de nós. Aqueles varões que chegaram diante dos galileus dizem o seguinte: esse Jesus dentre vós assunto aos céus, virá do modo que viste subir. Meus irmãos, Jesus voltará. Jesus voltará, nós veremos Jesus. E nós não vamos ver de outra maneira, não vai ser de um outro modo. As pessoas podem pensar inúmeras vezes, de vários modos possíveis, inúmeras escatologias, de teologias catedráticas, canônicas, até teologias que nós podemos dizer mais inovadoras ou fora do eixo canônico. Podem pensar de inúmeras maneiras, mas quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, ele fala que Jesus virá da mesma forma que subiu. Meus irmãos, isso significa que Jesus vai voltar de forma objetiva. Nós veremos a Jesus Cristo. Assim como os galileus viram Jesus subir, nós veremos Jesus voltar. Jesus voltará de forma corpórea. Jesus voltará de forma visível. Só há uma palavra que nós podemos dizer: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós veremos o nosso Salvador. Nós veremos aquele que morreu na cruz do Calvário, mas hoje está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. O texto está falando sobre isso. Jesus voltará da mesma forma que subiu. Assim como aqueles homens viram, nós veremos. Nós veremos o Filho do homem, a raiz de Davi, o princípio de todas as coisas, o Alfa e o Ômega voltando de forma corpórea e visível. Aleluia por isso. Mas, meus irmãos, o texto que nós lemos, ele vai além. Ele traz mais informação para as nossas vidas. O texto nos mostra, nesses 3 versículos, a realidade da vida do cristão. Nesses 3 versículos aqui, nós vemos como o cristão deve viver a sua vida. Existe uma realidade sobre a qual nós temos que fundamentar a nossa vida. Existe um paradigma, um modelo que deve conduzir a cada dia o nosso andar e nosso jeito de ser. Irmãos, só existe uma forma de nós cristãos enxergarmos tudo que está à nossa volta, e essa realidade que nós estamos inseridos, essa realidade a qual está a vida de um cristão, possui 2 olhares que nós temos que ter para o mundo. Existem 2 olhares que nós temos que ter perfeitamente, e sem esses 2 olhares na nossa vida, nós enxergamos mal a realidade. O primeiro olhar que o texto nos traz aqui, que nós acabamos de ler, é que o cristão deve olhar para o mundo. Meus irmãos, o cristão deve olhar para o mundo. Aí você fala o seguinte: mas pastor, nunca me falaram isso. O cristão deve olhar para o mundo. Verso 11 vai dizer o seguinte: e eles lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Meus amados irmãos, amigos, você que está em casa, Jesus Cristo passou por um evento que nós chamamos de evento pascual. Houve um momento do ministério de Jesus Cristo que Jesus foi entregue aos homens de Jerusalém. Aqueles homens sentenciaram Jesus Cristo, aqueles homens fragilizaram Jesus Cristo, chicotearam, aqueles homens agrediram Jesus, aqueles homens maltrataram o Senhor, fizeram com que ele andasse pela via dolorosa, fizeram que ele caminhasse até o Gólgota, crucificaram ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, e quando Jesus Cristo morreu, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que os apóstolos, os discípulos, ficaram desiludidos, ficaram com medo, a desilusão se abateu sobre eles, sobre cada um dos discípulos. Eles ficaram sem nenhuma reação, alguns que fugiram,
outros entregaram a Jesus, outros mentiram, dizendo que não conhecia Jesus Cristo. Mas a Bíblia vai falar que no domingo, 3 dias depois, Jesus ressuscitou, Jesus ressurgiu dentre os mortos, a morte não pôde segurá-lo. Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para os discípulos, Jesus instruiu aos discípulos. Cada um daqueles homens, cada um daquelas mulheres que andaram com Jesus, tiveram a oportunidade de ver o Cristo ressurreto. Nesse mesmo texto de Atos capítulo 1, no verso 3, vai dizer o seguinte: e a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Irmãos, depois de uma morte dolorosa, de uma aflição nos discípulos, aqueles discípulos tiveram a oportunidade de estar 40 dias com Jesus Cristo. 40 dias sendo ensinado pelo Cristo ressurreto. Mas a palavra do Senhor vai dizer que não foram só os discípulos, não foram só eles. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 6, o apóstolo Paulo vai dizer que quase 500 pessoas de uma só vez viram Jesus Cristo ressurreto. Vai dizer lá o seguinte: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem no Senhor. 500 pessoas que tiveram a oportunidade de ver o Jesus Cristo ressurreto, que eles olharam e viram a Jesus. Meus irmãos, eles não viram o Cristo, o Jesus do servo sofredor de Isaías. Eles viram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte. Eles viram o leão da tribo de Judá com o seu corpo glorificado, reinando já, pronto para subir, para sentar à destra do Pai. Eles ouviram e viram um Cristo vencedor. Eles estavam olhando para o céu, olhando o Rei dos Reis subirem. Eles contemplavam ali naquele lugar o Senhor Jesus vitorioso subindo aos céus. É por isso que eles estavam olhando para o céu. Que experiência de vida que aqueles homens, que aquelas mulheres estavam vivenciando. Nós teremos essa oportunidade lá na glória. Nós veremos o Senhor em toda a sua plenitude quando nós estivermos com Ele, na bodas do Cordeiro. Mas esses 500 homens aqui registrados, esses 500 irmãos já viram o Cristo ressurreto, viram nessa dispensação. Meus irmãos, é natural que esses homens, essas 500 pessoas, se esquecessem de tudo à sua volta, que não levassem mais em consideração nada que estava acontecendo ao seu redor. É natural que essas pessoas ficassem com a atenção voltada somente para o céu. É natural que essas pessoas paralisassem as suas vidas, porque eles ficaram 40 dias sendo ensinados pelo Jesus ressurreto, com o corpo glorificado, vencido a morte. É natural que eles parassem e ficassem olhando para o céu o tempo todo, com a sua visão focada para o céu, que eles largassem os seus empregos, que eles abandonassem os seus estilos de vida, que deixassem de correr atrás do sustento de cada dia, que deixassem as suas obrigações. Por isso que os varões recomendaram para aquela geração, e diz lá no verso 11, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Meus irmãos, a igreja primitiva, ela entendeu no seu primeiro momento que a volta de Jesus era iminente. Eles entenderam que a volta de Jesus era breve. Num breve piscar de olhos, Jesus ia voltar. Eles entenderam que Jesus Cristo ia voltar no final do dia, que Jesus ia voltar no final da semana, que Jesus iria voltar no final do ano, do final do mês.
E com isso eles abandonaram o modo de olhar para esse mundo. Essas pessoas começaram a vender tudo o que tinha, para poder ficar aguardando a Jesus Cristo, para poder ficar olhando para o céu. Abandonaram as suas atividades, abandonaram os seus negócios, aguardando o Senhor, a volta iminente do Senhor. Esse era o sentimento da igreja primitiva. Aquela geração, meus irmãos, começou a olhar para o céu, e eles deixaram de olhar para o mundo à sua volta. Aquelas pessoas começaram, com o decorrer dos dias, a serem pesadas dentro da igreja. Começaram a trazer confusões para dentro da casa do Senhor. Aqueles que não queriam trabalhar porque achavam que Jesus estava voltando logo. Aqueles que não queriam interagir com a sociedade e saber dos problemas que estavam ocorrendo na sua cidade, porque Jesus iria voltar logo. Pessoas que não atentavam mais para as necessidades que estavam acontecendo à sua volta. Eles começaram a olhar para o céu, porque eles pensavam que Jesus breve iria voltar e Jesus ia resolver todos esses problemas. A igreja do 2º século, a igreja do 3º século, começou a vivenciar a experiência dos mártires da igreja, daqueles que morriam pela sua fé, e os pais da igreja, aqueles que procederam, os apóstolos, tiveram que lutar, escrever e a ensinar que não é dessa forma. Homens e mulheres que almejavam morrer em nome de Jesus Cristo. Quando os soldados romanos entravam na cidade, em vez deles saírem da cidade, eles iam para frente dos soldados, para justamente serem mártires em nome de Jesus Cristo. Pessoas que almejavam a morte. E os apóstolos, os pais da igreja, tiveram que escrever para que eles não agissem dessa forma. Se eles fossem pegos, tudo bem, mas eles não podiam agir para serem pegos, porque senão eles não conseguiriam levar a mensagem de salvação. Igreja, uma igreja que estava olhando para o céu e deixou de olhar para o mundo à sua volta. Nós podemos dizer que a igreja primitiva vivenciava um termo moderno que a gente escuta de uma forma pejorativa, que é, viviam pela fé, e as pessoas respondiam pela fé dessas pessoas. Esses homens e essas mulheres que viviam dessa forma, eram chamados dentro da igreja de pneumaticóis, em grego, em português quer dizer os espirituais, pessoas que agiam dessa forma. A igreja teve que lutar contra isso. Apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, ele fala contra essas pessoas. Ele fala o seguinte: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Paulo instrui a igreja de Tessalônica primeiro pessoalmente, depois com carta, porque esse pensamento era unânime, de irmãos querendo ser pesado aos outros, porque justamente justificavam que Jesus breve voltaria e não tinha por que se interagir nas necessidades sociais da sua época. No ano de 86 depois de Cristo, é escrito um livro que não foi canonizado, mas um livro que era aceito pela cristandade, chamado Didaquê, um livro que é chamado As Instruções dos Apóstolos. O livro de Didaquê, no capítulo 12, no verso 2 e 3, vai dizer o seguinte: se o hóspede tiver de passagem, dê-lhe ajuda no que puderem. Entretanto, ele permaneça com vocês, a não ser 2 ou 3 dias, se for necessário. A igreja precisava ser instruída por o que estava acontecendo, porque Jesus não voltava na perspectiva da igreja, mas na perspectiva de Jesus Cristo. E a igreja precisava se interagir com a sua sociedade. Isso estava acontecendo naquela época. A igreja primitiva estava só olhando para o céu e esqueceu do que estava acontecendo à sua volta no meio da sociedade. Meus irmãos, nós como cristãos,
devemos olhar para o mundo à nossa volta. Nós devemos olhar para a sociedade. Nós somos membros dessa sociedade. A nossa carteira de identidade diz que nós somos brasileiros. E aqui nós estamos. Nós temos que cumprir as nossas obrigações aqui. Nós temos que trabalhar. Nós temos que pagar os nossos impostos. Nós temos que ter autoridade para dar a nossa opinião como cidadãos brasileiros, como moradores nessa terra. Nós temos que nos comportar diante desse mundo como seguidores de Jesus Cristo. Precisamos ter as nossas profissões, precisamos ter as nossas carreiras. Jovens, adolescentes, nós temos que estudar, nós temos que ter a nossa faculdade, nós temos que formar as nossas famílias, nós temos que ter as nossas vocações atendidas, nós temos que criar perspectivas, nós temos que criar projetos. Nós estamos nesse momento aqui na terra e fazemos parte desse mundo e temos que interagir com esse mundo como seguidores de Cristo. Nós temos que ter sonhos aqui na terra, temos que ter projetos aqui, nós temos que ter metas e temos que correr atrás das nossas metas. Precisamos ouvir, precisamos falar, precisamos proclamar. Meus irmãos, nós, como cristãos que estamos aqui na terra nesse momento, necessitamos ocupar os espaços sociais que existem na nossa sociedade. Isso, a igreja primitiva estava se ausentando disso. Nós temos que preencher a área da saúde. Cristãos têm e devem se formar como médicos, como enfermeiros, como técnicos em enfermagem, na advocacia, no direito, advogados, juízes, desembargadores, mecânicos, profissionais liberais, marceneiros, pedreiros, chefes de obra, engenheiros. Precisamos ter contadores, administradores, precisamos ter diaristas, precisamos ter empregados cristãos, precisamos ter políticos, pessoas que olham para Jesus Cristo com realidade, como autor e consumador da nossa fé. Como cristão, meus irmãos, nós devemos olhar para esse mundo. Nós não podemos ficar cegos ao que está à nossa volta. Nós precisamos olhar para tudo o que está à nossa volta. Quando nós olhamos para essa sociedade, meus irmãos, nós vemos uma sociedade que nesse momento está doente, que está num estado terminal, num câncer avançado chamado pecado. Olhamos para a nossa sociedade, olhamos para todas essas esferas e nós vemos uma agenda demoníaca em plena execução. Nós vemos ideologias se levantando em tudo que é lugar, nós vemos partidos políticos, nós vemos instituições de ensinos, nós vemos celebridades dando a sua opinião, nós vemos redes sociais agindo de todas as formas possíveis. Pessoas ideológicas, partidárias e professores de faculdade que defendem o aborto, que defendem o fim da família, que defendem os usos livres das drogas, dos entorpecentes, que querem destruir a família, tirar a autoridade do pai e da mãe diante dos seus filhos, a harmonia do lar. Ideologias e partidos, irmãos, que defendem as uniões que são contrárias à palavra do Senhor, mulher com mulher, homem com homem, ser humano com animal, homem com objeto, todos os tipos de uniões que pervertem o ensinamento bíblico, tudo envolto, meus irmãos, em um ensinamento que é oriundo do Deus desse século, que cega o homem pecador. E diante disso tudo que está acontecendo, nós vemos uma igreja inerte, uma igreja acovardada, uma igreja que fecha em si mesmo, não querendo ter desentendimento, não querendo estar no meio desse mundo, alegando ser peregrino por aqui e não olhando para o que está à sua volta.
E de contrapartida temos outro tipo de igreja, outro tipo de cristão, que nesse momento está abraçando esse pensamento, que concorda com isso, que diz sim para tudo isso que está sendo ouvido, que abraça, que defende, que estimula essa agenda. Dizem com a sua boca que concordam, mas também nós temos alguns irmãos, algumas pessoas por dentro da igreja, que diante dos irmãos e diante da igreja diz que não concorda, que é contra, que isso é horrível, que isso é abominável diante do Senhor, mas quando chega nas urnas, aprovam esse pensamento e votam em candidatos que defendem isso. Irmãos, nós estamos nesse mundo, nós temos que defender a nossa fé, o que nós acreditamos. Pecado é pecado, e aqueles que cometem pecado não vão estar com Deus. E aqueles que colaboram direto ou indiretamente não vão estar com Deus. Nós temos que olhar para esse mundo. Eu me lembro, meus irmãos, que na década de 90, um grande empresário, eu não posso citar o nome porque nós estamos nas redes sociais, um grande empresário mundial de uma empresa que todos nós compramos produto dela, uma empresa que é líder no seu ramo de atividade. Ele fez uma entrevista para uma grande revista nos Estados Unidos, e ele confessou para o jornalista que ele era satânico, membro da igreja satânica, e que a empresa dele contribui com 10% do seu arrecadamento bruto para a igreja satânica. O repórter perguntou a ele o seguinte: você não teme que os cristãos, que a cristandade comece a não comprar os seus produtos, que deixe de comprar os seus produtos? Resposta dele para o jornalista: os cristãos não são tão fortes quanto eles imaginam. Ele não temia, porque para ele a igreja não é tão forte quanto ela pensa que é. Meus irmãos, a nossa realidade como cristãos implica em que nós devemos olhar para o mundo com o olhar de Cristo. Se a Bíblia diz sim, nós temos que dizer sim, seja aqui na igreja, seja em casa, seja na faculdade, seja na escola, seja diante dos amigos, seja diante da família, seja diante das urnas eleitorais, que será esse ano, em qualquer lugar, o Espírito Santo tem que estar nos movendo, e não o que nós vamos receber de determinado vereador, que nós vamos receber de determinado deputado, que nós vamos receber de determinada entidade, que vai nos ajudar. Nós temos que estar com o olhar de Cristo a todo momento. Nós temos que olhar para esse mundo com o olhar de cristãos. Mas o texto também ele avança. Ele fala que nós temos que ter um segundo olhar. Nós não temos que ter apenas um olhar. Não basta para nós como cristãos olharmos para o mundo que está à nossa volta. Ter somente o seu olhar, nós estamos defeituosos, estamos errados. A nossa realidade está fora de cogitação. Nós, como cristãos, devemos olhar para o céu. Nós, como cristãos, devemos olhar para o céu. O verso 10 vai dizer o seguinte: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia. Meus irmãos, a igreja primitiva, ela olhava para o céu. Ela olhava. E isso é positivo. Eles viviam aguardando o retorno do Salvador. Eles viviam conversando sobre esse tema. Eles viviam dialogando sobre esse tema. Eles esperavam a volta de Jesus, eles oravam para que Jesus voltasse. A volta de Jesus era um assunto cotidiano na vida do cristão daquela geração, da igreja primitiva. Para aqueles homens e para aquelas mulheres, para aqueles jovens, era uma verdade incontestável. Jesus vai voltar. Eles lutavam contra a natureza pessoal, contra a natureza pecaminosa, por causa dessa afirmação.
eles lutavam dentro de si para que a natureza pecaminosa fosse derrotada, para que os frutos da carne fossem derrotados e o fruto do Espírito prevalecesse por causa dessa esperança. Eles refaziam planos, eles refaziam projetos e eles até morriam por causa dessa esperança. Meus irmãos, a volta de Jesus era uma verdade incontestável para aquela igreja. Eles aguardavam Jesus voltar. As crianças eram educadas a aguardarem isso. Chegará o momento que todos estarão de novo com o Salvador. Chegará o momento que cada um que aguarda a volta de Jesus Cristo poderá olhar nos olhos de Jesus, poderá dizer para Jesus o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Meus irmãos, chegará um momento que nós vamos para um lugar onde que não haverá mais choro, que não haverá mais tristeza, que não haverá mais dores, a morte será definitivamente derrotada. Nós iremos para o lugar onde Jesus está assentado e reinará eternamente. Por isso a igreja primitiva olhava para o céu, meus irmãos. É por isso que ela olhava para o céu. O cristão deve olhar para o céu. Devemos olhar para esse mundo, mas também devemos olhar para o céu. Mas só que a nossa geração está perdendo essa perspectiva. A igreja desse século está parando de olhar para o céu. Estamos buscando somente o reino da terra. Nossos projetos só englobam este mundo. Estamos acomodados aqui, estamos satisfeitos aqui, diante de tudo que está à nossa volta. O mundo nos alegra. Nós queremos estar nesse lugar, nós queremos desfrutar desse lugar. Estamos construindo os nossos planos e projetos e não estamos mais olhando para o céu. Perdemos o nosso olhar para o céu, nós deixamos de olhar para as alturas. Temos tempo para tanta coisa na nossa vida, mas nós não temos tempo para ler a palavra do Senhor. Temos tempo para tanta coisa na nossa vida, mas nós não queremos mais orar. Dedicamos tempos diminutos para a oração. Não queremos nos relacionar com Deus, porque nós perdemos a perspectiva de olhar para o céu. Queremos nos relacionar com tantas pessoas, saímos para tantos eventos, mas quando nós estamos nos relacionando com Deus, queremos que seja rápido, direto e objetivo. As pregações das igrejas, vários púlpitos, de todo o mundo, de todos os lugares, não há mais pregações sobre a volta de Jesus Cristo, não agrada mais o público, as pessoas fecham o ouvido, não querem mais ouvir sobre isso, eles querem saber o que Deus pode dar amanhã, que porta o Senhor pode abrir amanhã, que carro eles podem comprar daqui a alguns dias, que casa o Senhor está preparando para eles. Mas, meus irmãos, nós não podemos omitir a pregação. Jesus voltará, Ele está voltando. A cada momento nós estamos mais próximos de ver o nosso Senhor descendo nas nuvens como foi subindo. Nós veremos como a igreja primitiva viu, como os 500 irmãos viram, nós veremos. A noiva encontrará o seu noivo. Nós estamos sendo ataviadas para ser entregue ao noivo. Essa é a nossa realidade. Nós estaremos eternamente ao lado do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essa deve ser a nossa perspectiva. É dessa forma que nós devemos andar. Nós andaremos em ruas de ouro. Nós andaremos em rua de cristais. Nós veremos as 12 portas da Nova Jerusalém. Nós entraremos num lugar onde há só vida, onde há só paz. Nós veremos o nosso Salvador e por isso nós devemos olhar para o céu. Nós devemos estar com os olhos fitos para o céu. E concluindo essa mensagem, convido o grupo de louvor para estar aqui conosco. Meus irmãos,
A realidade da vida do cristão deve ter esses dois olhares. A realidade da vida do cristão deve ter esses dois olhares. Precisamos ter esses dois elementos em nossa vida diariamente. Somos membros dessa sociedade, estamos aqui, estamos agora, e como membro dessa sociedade, nós temos todos os direitos e deveres que aqui nos concede estar, mas também nós somos cidadãos da Nova Jerusalém, e como cidadão da Nova Jerusalém, nós temos também todos os direitos e deveres de cidadãos da Nova Jerusalém. Nós não podemos perder essa realidade da nossa vida. A nossa vida precisa ser construída nessa base, nesse lugar. Nós somos daqui, mas não somos daqui. Estamos aqui nesse momento vivenciando e estamos inseridos nesse lugar como seguidores de Cristo, mas também nós pertencemos ao céu. Então nós temos que olhar para esse mundo e olhar para o céu. Nessa noite, nesse momento, o grupo de louvor vai cantar uma música. Eu gostaria que projetasse a música. O Ministério de Louvor vai cantar uma música para nós adorarmos ao Senhor. Essa música, ela começa com a seguinte frase. Deixa aparecer ali. A música começa com a seguinte frase: além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Meus irmãos, esse termo rio azul é uma das metáforas mais antigas para falar sobre o céu. A nossa atmosfera que nós vemos, esse céu azulado, como um rio azul à nossa vista. O compositor da música está dizendo o seguinte: além desse rio azul, nesse rio azul, meus irmãos, está toda a nossa perspectiva visível, está tudo aquilo que nós conseguimos contemplar com os olhos carnais, com os olhos naturais, as dificuldades dos governos, a injustiça social que nos cerca, a violência desenfreada. O rio azul é o limite da onde nós vemos todo o sofrimento provocado pelo pecado na humanidade. Todas as dores, todas as lágrimas, todas as aflições. Mas além desse rio azul, existe uma realidade que é invisível, mas tangível. É invisível, mas real. Existe uma realidade que nós vivenciamos como filhos de Deus. Existe uma realidade que está fora do alcance do homem natural. Uma realidade a qual Jesus está assentado no trono. Uma realidade que diz, a palavra do Senhor, que as ruas são de ouro e de cristais. O lugar onde não haverá morte. O lugar onde não haverá choro. O lugar onde não haverá tristeza, onde a dor será aniquilada, um lugar de vida e de paz, um lugar que está além do rio azul, um lugar que está além de tudo que nós estamos vendo nesse momento. E eu convido você para ler junto comigo o livro de Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao 5, até parte A do verso 5. Livro de Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 até o verso 5, parte A. Diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo.
Eu vi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará os seus olhos de toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. Meu irmão, essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Esse Jesus que dentre vós viste subir, descerá novamente, ele virá novamente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, que venha o nosso Salvador. Essa é a nossa esperança. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar o nome do nosso Deus. Do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais morte ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo ali. As nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do céu azul. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais.
tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, Não haverá mais noite aí, não haverá nenhum clamor. Veio os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite aí, não haverá nenhum clamor. Veio os olhos de Jesus e seu corpo Vamos ficar de pé. Apocalipse, capítulo 21, verso 5, parte A do versículo vai dizer: faço novas todas as coisas. Louvado o nome do Senhor. Jesus voltará. Nós temos que olhar para esse mundo, mas sem esquecer que nós temos que continuar olhando para o céu. Nem para um lado, nem para o outro. Duas faces da nossa realidade, porque nós somos de Jesus Cristo e estamos aqui como embaixadores, como sacerdotes daquele que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o caminho da sua luz. Louvado o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nessa noite, Pai, nos colocamos diante da Tua presença. Agradecemos, Senhor Deus, porque Teus filhos Jesus Cristo morreu para nos perdoar. Porque, Senhor Deus, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas hoje, Senhor, nós temos comunhão contigo. Nós temos para onde olhar, Senhor Deus. E nós olhamos para o céu, aguardando o Seu Filho Jesus Cristo, sabendo, Senhor Deus, como responsáveis aqui na terra, nós aguardamos, Pai, uma herança incorruptível, a um lugar, Senhor Deus, aonde a traça não corrói, aonde, Senhor Deus, o ladrão não rouba, mas, Senhor Deus, o Senhor tem guardado e preparado para cada um de nós. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Essa é a esperança da Tua igreja. Essa é a esperança dos salvos. Essa é a esperança dos remidos. Essa é a esperança daqueles que vão morar com o Senhor. Pai amado, que nós nunca venhamos esquecer dessa esperança. Que o mundo não venha ser atrativo para cada um de nós, mas que nós possamos esperar com ansiedade o Senhor que virá dos céus, a trombeta que tocará, o livro da vida que será aberto e os nossos nomes que ali estão presentes. Nós vamos ouvir o nosso nome sendo chamado, porque, Senhor Deus, o Seu Filho morreu por cada um de nós, Senhor Deus. E aqueles, Pai amado, que não têm essa esperança, aqueles, Senhor Deus, que olham e não conseguem entender e enxergar essa nossa esperança, nós pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito tire a escama dos olhos,
que tire os bloqueios do ouvido, para que, Senhor Deus, a mensagem de salvação venha e que transforme cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, Senhor Deus, possa acreditar, confessar que o seu Filho é o Salvador da vida deles. Senhor Deus, é o que eu te peço, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, sabendo, Senhor Deus, que o seu filho Samuel está em casa já, Pai amado, crendo nisso, sabendo, Pai amado, que ele está livre, protegido por Ti, livre, Senhor Deus, de todo o embaraço, de todas as dificuldades, sabendo, Senhor Deus, que o Senhor tem protegido ele, livrado de todo mal. Senhor Deus, que nós possamos ir para os nossos lares, na companhia do Senhor, com a sua mão, Pai amado, estendidas. Nos dê uma semana abençoadora e que nós possamos desfrutar da Tua presença cada dia dessa semana. É o que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as doces consolações do Espírito Santo seja com todo aquele que aguarda o retorno do nosso Salvador, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Morte, choro.